Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio da nossa série Jesus e Eu em Casa. Nós estamos encerrando, esse terceiro mês do período de distanciamento social. A quarentena por conta do Covid-19 mudou a nossa rotina. Lá no dia 22 de março, 3 meses atrás, nós iniciávamos a transmissão do culto da nossa igreja. No dia 23 de março, iniciávamos os episódios diários da série Jesus e Eu em Casa. Já estamos no episódio 79, 14 cultos transmitidos, já encerrando esse terceiro mês do período de distanciamento social. E eu trago um tema para nossa reflexão a partir de hoje aqui, que eu creio que pode trazer muita força para você, para percorrer esse período e abençoar a sua vida na jornada daqui para frente. Jesus, no seu ministério, fez muitas coisas, e uma das coisas que mais marcou o seu ministério foi um sermão chamado Sermão do Monte. Jesus começa o Sermão do Monte falando as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa abençoado, muito feliz. Uma pessoa que está completamente abençoada pelo Senhor, pela sua vida, no seu jeito de viver. As bem-aventuranças nos ensinam coisas preciosas e nós vamos percorrer essa semana as bem-aventuranças. A primeira delas diz assim, Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está iniciando o seu sermão o que ele quer nos ensinar com esse trecho. Como o Sermão do Monte é um ensino completo de uma vida feliz, abençoada, como viver em meio às adversidades e reconhecer a grandeza e o cuidado de Deus sobre nós. Jesus quer colocar logo de início isso na cabeça daqueles que o ouvem. A humildade, ela é abençoada. Nós normalmente invertemos as coisas e imaginamos que a força, a capacidade, os recursos financeiros, a grandeza, a valorização, o status, tudo isso é o que traz felicidade. Mas Jesus nos ensina que há uma humildade maior do que essa. E não somente a humildade da falta de recursos, porque Jesus não diz apenas bem-aventurados os humildes, ele diz bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, pessoas que são de fato humildes, não pelos seus recursos, porque pode alguém ter poucos recursos e ser alguém vaidoso e orgulhoso, e pode alguém ter muitos recursos e ser alguém humilde, sincero, alguém com o seu coração aberto diante do Senhor. Humildade de espírito é o reconhecimento da incapacidade diante da grandeza e autoridade de alguém superior. Alguém humilde reconhece-se inferior diante do superior. E sabemos que a humildade de espírito é o reconhecimento de que Deus, o Senhor Criador e sustentador de todas as coisas, está acima de nós. Jesus faz esta promessa, bem-aventurados os humildes. E ele termina dizendo assim, porque deles é o reino dos céus. A força, a capacidade, os recursos, a grandeza do homem faz com que ele adquira o reino da terra. Reinos se levantaram, pessoas se levantaram para conquistar as coisas da terra. Mas Jesus diz, os humildes de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não se conquista com a força, com a capacidade, mas com a humildade interior, o reconhecimento da grandeza do Senhor e da nossa pequenez diante dele. Você
humilde de espírito pode ser abençoado, muito abençoado, uma vida abençoada pela humildade. Que Deus nos ajude. Vamos orar por isso. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque a humildade faz coisas incríveis. Eu te peço perdão por tantas e tantas vezes que nós tentamos viver o contrário disso. Ajuda-nos, ó Pai, quebra dentro de nós o orgulho, a vaidade, a grandeza. E, meu Deus, faz crescer em nós humildade de espírito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe, bem-aventurados, abençoados, muito abençoados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um grande abraço.